De acordo com a nossa tradição, todos nós somos seres espirituais. Krishna fala no Bhagavad Gita que sem paz você não pode ser feliz. O movimento Hare Krishna ele está inserido dentro de um contexto cultural, histórico, que nasce na Índia antiga, nos Vedas. Na verdade, os historiadores, os pesquisadores, eles não têm ideia de quando realmente surgiu essa civilização. Nos anos 60, em 1965 precisamente, Prabhupada, que é um seguidor, um representante autêntico dessa tradição, a pedido do seu mestre espiritual, Srila Bhaktisiddhanta, ele atravessou o oceano, chegou em Nova York e começou a propagar esse conhecimento, essa cultura védica, com o intuito de oportunizar as pessoas o contato com esse conhecimento da yoga, bhakti yoga, conhecimento espiritual. Aí Prabhupada fundou em 1966 a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Ele não mudou absolutamente nada. Ele falava sempre, eu vou transmitir aquilo que eu aprendi. E devido a essa autenticidade, assim, o movimento se firmou aqui no Ocidente. Alguns devotos que conheceram o movimento nos Estados Unidos, porque foi lá que se iniciou primeiramente, eles vieram para o Brasil, e aqui começaram a desenvolver alguns programas no Rio de Janeiro, em Salvador. E um desses devotos, Dhanvantari Swami, escreveu para Prabhupada, que estava nos Estados Unidos, pedindo para que ele mandasse um representante, porque existiam muitas pessoas aqui no Brasil querendo iniciar o movimento Hare Krishna. Krishna é um dos nomes para Deus. Então, na cultura védica, que é a cultura em que se enquadra o movimento Hare Krishna, é dito que Deus tem milhões de nomes, de acordo com a localidade, de acordo com a língua que é falada, de acordo com os costumes. Deus é conhecido por diversas formas e nomes por consequência também. E Krishna é um desses nomes de Deus, que significa aquele que é todo atraente, aquela pessoa que possui qualidades superlativas capazes de atrair a todas as entidades vivas. Quando as pessoas falam assim, o Deus da minha religião é diferente do Deus da sua, isso não faz sentido nenhum, sabe? E esse conhecimento dos Vedas mostra, assim, um panteão de divindades, né?
Então tem diferentes manifestações desse Deus único. Então a pessoa pode se desenvolver a sua devoção para diferentes manifestações desse Deus único, mas sempre com esse ponto filosófico bem claro que Deus é um só. Nós, praticantes do movimento Hare Krishna, em linhas gerais, acreditamos na reencarnação, que a alma é eterna, ela não é nascida, ela é sempre existente, primordial, e ela não morre quando esse corpo material morre. Ao acabar esse corpo material, a alma passa para um outro corpo, assim como trocamos de roupa. A partir do momento que aquele corpo já cumpriu a sua missão kármica, vamos dizer assim, tem um propósito kármico para aquela vida. Acreditamos também que Deus é uma pessoa suprema, pessoa que possui todas as qualidades em grau superlativo, a fonte primordial de toda manifestação cósmica, a pessoa que existia antes de tudo, ou a causa de todas as causas, costumamos dizer assim. E que nós, almas, habitando temporariamente esses corpos materiais aqui ou em outros planetas, somos emanações dessa pessoa suprema de Deus, como partes fragmentárias, ou imagem e semelhança de Deus. Vamos começar, obviamente, com o primeiro verso do Padre Chamrita. Então repitam, por favor, comigo. Vacho vegam manasa krudha vegam. De acordo com a nossa tradição, todos nós somos seres espirituais. E a característica desse ser espiritual, ou sintoma desse ser espiritual, é a consciência. A consciência é a prova da existência de um espírito. Então, de acordo com a literatura védica, essa consciência, ela tem o seu estado puro, o seu estado original. Assim como, por exemplo, a água, ela tem o seu estado puro, H2O. Mas quando, por exemplo, ela cai das nuvens e se mistura com a terra, então a gente vai ter H2O mais alguma outra substância. Da mesma forma, a alma, quando ela cai nesse mundo material e assume um corpo, essa consciência ela é coberta por esse corpo. Então, a nossa identificação não é mais, a nossa consciência não é consciência de um ser espiritual, mas é consciência de um ser corpóreo. Homem, mulher, Maria, Pedro, brasileiro, brasileira. Essas designações não dizem respeito ao ser original, ao ser espiritual. Então, consciência de Krishna é a autorrealização, ou é a busca por essa verdadeira identidade, o verdadeiro ego. Então, a consciência pura, a consciência do ser, e não do corpo material. Então, quando você vira um devoto Hare Krishna, existem 4 tipos de vida, que são chamados de ashrams, que você pode participar. Então, tem o ashram de Brahmachari, que é o monge estudante, tem o ashram de Grihasta, que é vida familiar, tem o ashram de Vanaprastha, que é afastado da vida familiar, e tem o ashram de
de sannyasa, que são os monges totalmente renunciados, né? Essa escolha, né, de por qual caminho optar, ela passa também pela questão vocacional. Tem pessoas que naturalmente têm uma natureza mais monástica, preferem viver no templo ou se adaptam melhor, acham que conseguem seguir melhor as práticas morando no templo. Outras pessoas já não, preferem morar fora do templo, obter a sua família e tudo. Mas o interessante é que cada um cumpre a sua função. Cada um cumpre a sua função. Precisamos dos monges, precisamos das pessoas que moram fora também do templo. A proposta do movimento Hare Krishna não é fazer com que todas as pessoas se tornem monges. A vida monástica é uma vida que requer aptidão, né? O que mais nós desejamos é fazer com que as pessoas desenvolvam uma visão mais profunda sobre tudo o que lhes cerca. Aquele que é capaz de controlar esses impulsos, ele pode se tornar um mestre espiritual. Ele não se torna mais, porque ele não é mais vítima, né, dos impulsos do corpo, das exigências do corpo. Ele está ali completamente livre. Nós temos muito forte na nossa prática a questão do mestre e do discípulo. Nossa tradição é eminentemente de sucessão discipular. Como Krishna fala no Bhagavad Gita, que devemos nos aproximar de um mestre espiritual, fazermos perguntas a esse mestre espiritual com uma atitude submissa, né? Não com uma atitude de desafio ou de querer desafiar o mestre, mas com uma atitude sincera de realmente querer inquirir acerca da verdade absoluta, da verdade suprema, que seria Deus. Meu nome é Yamunacharya Das. Meu nome é Sandipani Munidas, meu nome é Hare Krishna. Então, meu nome espiritual é Purushatraya Swami. Meu nome é Vaishnavi Vrinda Devidasi. Os nomes que recebemos são nomes assim, ligados à espiritualidade, nomes em sânscrito, né? Então, assim, inclusive o nome você pode receber por seu nome é Krishna Das. Esse Das quer dizer servo. Você é um servo de Krishna. Então, isso também mostra assim, essa humildade assim, que deve se cultivar, né, em relação a Deus, né? Nosso processo é um processo de conscientização. Então, é muito fácil qualquer pessoa que começa a vida espiritual e a prática identificar aquilo que é favorável e que é desfavorável. Então, muitos mestres colocaram nas escrituras e nos textos suas experiências, né, do que é favorável, do que é desfavorável para esse crescimento espiritual. Então, por exemplo, nós evitamos de comer carne, peixes e ovos. Esse é um princípio muito importante de não violência. A gente não precisa causar tanta violência para se alimentar. Um outro princípio é a não intoxicação. Então a gente evita qualquer tipo de intoxicante, né? Inclusive, às vezes o café, tudo aquilo que tem cafeína, porque isso condiciona você. O processo de vida espiritual é um processo de libertação, de liberdade.
Então, se você ingere substâncias que condicionam você, essa liberdade ela fica tolhida. Um outro princípio também que a gente segue é o de não praticar jogos de azar. Jogos de azar levam as pessoas à cobiça, né? Desenvolve o sentimento de querer, simplesmente o fato de você querer ganhar de outro, né? Você se coloca como sendo a pessoa mais importante. Então, quando você ganha, alguém tem que estar sofrendo, alguém tem que estar... Né? E a visão de um espiritualista é sempre de beneficiar todas as pessoas. E por fim, o último princípio também que a gente segue é o da não prática do sexo ilícito. Então, o sexo ele é aconselhado, né, a ser praticado dentro do casamento. Então, assim, depois que vem a casar, né, mantém esses mesmos padrões, né, com a possibilidade assim da geração de filhos, né, o sexo para a geração de filhos. Então, para assim quem está num processo de autorrealização, assim, então não se deixa levar por essa sensualidade, por assim, essa busca de prazer sensual e tudo mais. Então, assim, muitos conseguem manter esse padrão aqui, assim, e ter e manter e continuar, assim, esse processo de autorrealização. O presidente do templo sempre fala, né? Nós somos pracedianos, porque tudo que a gente come, antes a gente oferece para as deidades. Então, boga significa desfrute. Boga é todo o alimento que não foi oferecido, né? Então, se você for, se a gente vê uma prateleira cheia de maçã, essa é uma prateleira de boga, né? De desfrute. Agora, se a gente pegar uma maçãzinha dessas, né, ou todas essas maçãs e oferecer para Krishna, então vai ser uma prateleira de prasada. Prasada significa misericórdia, que é o alimento oferecido a Krishna. Então, tanto quem oferece como quem come, cada pessoa que come, né, ou até se você jogar na terra, né, todas essas entidades vivas vão se purificar. Né? Então, é muito importante a distribuição desses alimentos. Tanto é que a gente faz a distribuição de prasada na rua, né, não é nem para satisfazer o estômago delas. É mais para que elas evoluam espiritualmente, porque esse é um alimento purificante, assim. Então, essa questão assim da aparência, né? Raspar a cabeça, ter aqui o que chama chica, né? Esse pedacinho de coisa, ter esse colarzinho de tulasi, ter essa marca aqui assim. Isso na Índia é muito comum, porque isso daí identifica a pessoa, e a pessoa só de ver já sabe que é daquela linha, né? Então, isso daí, no dia andando ali pela Índia, assim, às vezes vem pessoas falar com você que sabem que você é um devoto de Krishna e tudo. Então, fica identificado, né? E isso faz parte da tradição que não foi inventado aqui no Ocidente, não, mas isso é presente lá na Índia. A cor branca também, aqui dentro do movimento, mais ou menos, ficou com uma tradição assim que a cor branca são os casados e essa cor açafrão são os solteiros. Ela é o princípio básico. De toda classe de corpos. Também temos o costume e a orientação de estudarmos as Escrituras como fonte de aquisição de conhecimento espiritual. Isso porque Krishna diz que o conhecimento espiritual é como uma espada brilhante que é capaz de cortar a ignorância, que nos ata a esse mundo material. E assim, os dois principais livros que nós costumamos estudar
é o Bhagavad Gita, e o Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam, ele é composto, aqui tem só um exemplar, mas ele é composto por 19 livros. Seria tipo uma pós-graduação do Bhagavad Gita. Então tem leitura aí para vários anos, né? A distribuição de livros é a tarefa mais importante, né? Srila Prabhupada, nosso mestre, sempre enfatizou muito isso. Então, que todo devoto saia às ruas e pregue, né? Porque esse é o movimento Hare Krishna, é um movimento de Sankirtan. Sankirtan significa canto congregacional dos santos nomes, ou seja, cantar Hare Krishna, né? Muitas pessoas cantando Hare Krishna, mas para isso as pessoas precisam conhecer. E o método mais fácil das pessoas conhecer é que elas levem o livro. Porque se a gente ficar só na rua pregando para as pessoas, vai passar 3 horas e eles já vão ter esquecido de tudo que a gente falou. Agora, se elas levam um livro, né? Assim como foi comigo, eu levei um livro e eu fui ler um livro 1 mês depois que eu tinha comprado. Mas aquilo, de alguma forma, ficou impresso. O que nós fazemos para alcançar assim, a pureza da alma, principalmente através do cantar do Mahamantra Hare Krishna, que é o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O Mahamantra Hare Krishna, ele é composto de 16 palavras, e essas palavras são nomes de Deus. Krishna é um dos nomes de Deus, que tem a qualidade de atrair a todas as entidades vivas. Rama é outro nome de Deus, que significa aquele que é a fonte de todo prazer, né? O reservatório de todo prazer. E Hare é um vocativo, que é uma invocação que o praticante faz para que a mente dele possa se voltar ao objeto de meditação, que no caso é Krishna e Rama. E assim ele possa manter a sua concentração e se conectar com Deus. E há 500 anos atrás veio uma encarnação chamada Chaitanya Mahaprabhu, um avatar, e ele iniciou esse movimento de cantar os santos nomes nas ruas para o benefício de todas as pessoas. Então isso é um processo de yoga chamado Mantra Yoga. Então a gente canta, então esse movimento de sair na rua, né, essa prática de sair na rua, as pessoas cantando com instrumentos, chama-se Sankirtana. San significa todos e Kirtana, cantar. Então todo mundo junto cantando. Então esse é um processo que ajuda as pessoas a lembrar de Deus. Purifica a atmosfera, purifica o éter, né? E também é uma forma de divulgar o nosso movimento. Krishna fala no Bhagavad Gita que sem paz você não pode ser feliz. E como a gente pode conseguir paz? Então essa paz, ela é fruto de um trabalho, fruto de um processo de conscientização da própria vida em si. É um trabalho de transformação. Então é dito que só alcança o mundo espiritual quando você adquire pureza ou amor puro por Deus. Mas quando você se entende como um ser espiritual e não se identifica mais com a matéria, não se identifica mais com o mundo e começa a construir seu mundo no mundo espiritual,
Então, no momento de você deixar o corpo, não há nenhum motivo mais para você ficar aqui. Você não tem mais anseio, você não precisa mais. Você já entendeu a sua realidade, seu verdadeiro ambiente. Então, dessa forma, você, pela graça de Deus, você volta para casa, volta ao mundo espiritual.